Aí, Voltamos. voltando. Aí. Não sei até que ponto foi a minha fala aí, mas acho que a questão, então, a gente buscar esse atleta e depois de um certo ponto a gente conseguir que ele fidelize esse atleta, né? Porque tem muito menino, pelo menos onde a gente, lá com a gente, o menino entra, tal, vai até um certo ponto e abandona. Ou começa a faltar, ele realmente, às vezes ele vê que não é aquilo que ele esperava, às vezes ele não evolui por uma série de fatores e tudo mais. Né? Então, assim, esse ponto é muito difícil hoje, é um dos grandes desafios que a gente tem, né? E acho que com a pandemia tem sido bem mais difícil esse ano, né? Vou falar do que está acontecendo agora, assim, tá realmente complicado manter os meninos focados, treinando, fazendo alguma atividade, mas é mais ou menos o que acontece também no dia a dia presencial, né? Com um pouco mais de tranquilidade para o nosso lado de manter os meninos, mas tem todo esse desafio também. Eu sempre brinco com os meninos no início do ano. Eu falo com eles, ó, vocês não são adolescentes normais. Vocês têm que ter isso na cabeça já logo que vocês entrarem no clube. Se vocês acharem que vocês vão fazer tudo que os caras que são seus amigos fazem, vocês não vão nem conseguir fazer tudo que vocês querem, nem vão conseguir ser atleta de jeito nenhum. Vocês vão ter que tem que estar ciente que vai ter que abrir mão de muita coisa, né, para poder ser atleta. E você falou aí, como é que tá a questão da pandemia? Como é que vocês estão fazendo para treinar? Cara, então, a gente, primeiro mês ali foi aquele baque igual todo mundo, né? Nós paramos dia 18 de março. Foi aquela semana que começou a fechar as coisas aqui em BH, que realmente mandaram fechar os clubes e tal. Aí nós ficamos esses primeiros dias ali sem nada. Aí o clube em abril decidiu dar férias para todo mundo. E aí a gente voltou em maio, de uma forma estruturada, até pela questão da lei de incentivo, né? A gente continuou dando treino todos os dias, online. A gente teve que fazer um planejamento para todos os dias, cumprir algumas exigências da lei de incentivo, né, em relação a isso. E aí a gente começou ali, de cada um de uma forma, às vezes pelo Zoom, às vezes mandando vídeo ali pelo WhatsApp no grupo, os meninos fazem, te mandam, você dá aquele feedback, o retorno, corrigindo e tudo mais. O início começou devagar, aí teve aquele ápice já, acho, de participação dos meninos, e agora eu já estou sentindo uma dificuldade grande, né? Tanto de conseguir manter esse conteúdo por 6 meses, né? Porque é difícil, a gente tem que adaptar muita coisa, muito material que o menino não tem em casa, o espaço que o menino não tem em casa, o espaço que a gente não tem em casa, o material que a gente não tem em casa, uma coisa que seja prática e dê para fazer ali, né? E que dê para manter. Só que aí já está difícil de conseguir coisas novas para ir fazendo todo dia da semana, de segunda a sexta, e os meninos e manter a motivação dos meninos, né? Eu tentei fazer algumas lives com profissionais, com atletas profissionais, com nutricionista, psicólogo, a gente fez, foi legal, mas eu já estou sentindo uma queda, que é normal, eu acho, dos meninos, né? Os pais têm relatado, tem casos de menino, eu tô ficando na frente do computador o dia todo. O menino tem aula de manhã, aula de tarde, ele tem inglês online, ele vai ter mais o treino online, ele chega saturadíssimo no final do dia, né? Teve atleta semana passada que viu, Rafa, eu preciso de uma pausa, eu não tô aguentando mais. Falei, cara, é com você. Vou te dar essa pausa, respeitar o momento que realmente está difícil, né? E fiquei até feliz que ele voltou a fazer hoje os treinos, mas, assim, eu tô sentindo essa queda, acho que é uma coisa normal, mas acho que está difícil para todo mundo, já está no momento que os meninos estão realmente saturados do modelo, até por eles estarem passando por isso em todas as atividades do dia deles, né? Todas as atividades do dia dos meninos são online, eles estão ficando o dia inteiro sentados na frente do computador ou do celular para fazer as coisas. Nós estamos na mesma também. Nós também tivemos férias lá no início, depois voltamos, estamos fazendo alguns trabalhos online. Mas, assim, nós já tentamos de tudo. Chamamos a galera do profissional para conversar, já lemos livro junto com os caras para discutir o livro, vimos filme. Assim, já adotou uma série de estratégias e, mesmo assim, alguns atletas... teve atleta que saiu, que desistiu, falou, não vou jogar mais, eu vou focar agora em estudar e tal. Tem atleta muito ansioso, sem saber como é que vai ser o futuro dele, né? Pô, Henrique, perdi um ano de treino, como é que eu vou fazer? Eu ia subir de categoria, como é que vai ser? Então, assim, para a cabeça deles também está sendo muito complicado, né? Mas, Muito, muito. assim, estamos tentando fazer alguma coisa. Os meninos que estão lá na frente, né? No nosso caso, então, que não tem uma categoria profissional, os meninos aqui no Mackenzie, a gente tem até 16 anos, os meninos dos 16 estão muito ansiosos em relação a isso. Como vai ser meu ano que vem? Para onde que eu vou? Eu não joguei, ninguém me viu, né?
não tive treino, como é que vai ser? Né? Os meninos, os novinhos, pelo contrário, eles não criaram aquele vínculo que a gente falou, então é difícil, né? Começou com alguns fazendo, agora a categoria mais nova tem pouquíssimos meninos participando mesmo, então, assim, realmente difícil, né? De manter. Tem alguns meninos da gente, por exemplo, que entraram no clube do ano, que não sentiam muito parte ainda do clube, né? Ele treinou menos de um mês ali, um mês, aí ele, na hora que ele tá começando a entender o que é treinar, o que é fazer parte do meio, agora eu faço parte do clube, cortou tudo. Aí é difícil o cara ter um vínculo mesmo com o clube. Exatamente. No nosso caso, aconteceu isso muito no 12 anos, que é a primeira categoria, então é um monte de menino novato que entra, e aí acabou o vínculo, os meninos são novinhos, eles dependem às vezes dos pais, não criou o vínculo, o pai não criou o vínculo com a gente, acontece isso demais. Teve atleta falando que queria parar, eu falei, cara, não faz isso, às vezes você vai se arrepender, é um momento difícil, você precisar de uma pausa, eu entendo, você não está conseguindo fazer os treinos, tranquilo, depois a gente volta. Porque eu acho que agora a gente também precisa ser um pouco compreensivo com os meninos, né? Acho que está sendo difícil até para a gente. Eu comecei a pandemia num ritmo de estudo, de trabalho e tal, muito mais acelerado do que eu estou agora. Acho que até em relação a estudo mesmo, estava vendo live todo dia, estudando, fazendo curso para caramba e tal, uma porrada de coisa, lendo. E agora eu senti que eu já estou mais cansado dessas coisas também. Já diminuiu. Eu ainda tenho feito, mas com muito menos frequência do que estava antes, né? Era que era todo dia e tudo mais. Que a gente vai cansando. Os meninos não têm nem a maturidade ainda, igual você falou. Às vezes tem alguns meninos que nem entenderam o que é ser atleta ainda. Acho que não dá pra gente cobrar tanto deles. Eu tô até me policiando para cobrar menos. Às vezes eu ficava chateado, fazia o treino lá, dava aquela dura para filmar, mandar. Os meninos não fazem. Aí já tava aquela dura no grupo lá, galera, compromisso, agora eu tô tentando ser mais relax, falar, gente, vamos fazer o treino e tal, mas de uma forma com uma cobrança um pouco mais leve, porque já estamos numa descida, né, digamos assim, desse processo aí da pandemia, de motivação e tudo mais. Antes da gente avançar, só como curiosidade, você tem alguma notícia do basquete? Você tem previsão de volta ou não? Cara, nada. Nem no clube lá, na verdade, né? Porque, tipo assim, depende da abertura do clube e da liberação da prefeitura. E aí depende do que eles vão liberar. E pelo que eu tenho visto, e minha opinião pessoal, quando os clubes forem reabertos, eles vão ser reabertos voltados para o associado primeiro, e por último essa volta do esporte, principalmente o esporte coletivo, né? E como que a gente vai fazer esporte coletivo sem o contato, né, dos meninos, sem aglomeração, sem o contato físico, né? Tipo assim, no basquete mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda, né? Eu tenho categoria que eu tenho 23 atletas, meu 14 anos, eu tenho 20 meninos na quadra, é muito. Então, assim, como que eu vou fazer, né? Até algumas quadras, eu não consigo dividir em várias quadras, a gente não consegue dividir em vários horários, para a questão que a gente já falou, que os meninos têm N compromisso, não dá para ficar mudando grupo tal. Então, assim, vai ser um desafio grande a volta também, né, para nós. Sim. Na base, nas suas categorias, você tem uma comissão técnica ou você trabalha sozinho? Então, eu não tenho uma única para mim, mas a gente tem no clube, né? A gente tem um preparador físico, um fisioterapeuta e o basquete a gente tem um auxiliar, né? Então, que é o auxiliar de todo mundo e, na verdade, ele é treinador também, né? Ele fica com esse 12 anos inicial nosso, responsável, né? Eu sou responsável como supervisor, mas ele é o técnico ali e ele auxilia a gente. Esse ano foi até bom, ele estava me ajudando bastante. Ele estava presente sempre nos meus treinos lá por causa do horário, na verdade, também. Ele tinha uma disponibilidade boa, ele é de divisão para trabalhar, então foi bom, estava me ajudando e estava sendo ótimo. Meu primeiro ano, assim, lá no Mackenzie, que nos outros 2,5, né, 17, 18, 19, aí, meio ano de 17, era sozinho ali, uma loucura, às vezes tinha jogo, aí tinha outra categoria para dar treino, como é que faz, e o Renan, não sei nem se ele está aí, estava me ajudando bastante antes da pandemia nesse sentido. Nosso preparador físico, por ser o único, não é nem do basquete, ele é do clube. Então, ele é preparador físico do basquete, do vôlei e da natação. Né? Então, assim, ele fica de todos. Ele é muito sobrecarregado, muito sobrecarregado. Então, um pouco antes da pandemia, que a gente estava conseguindo começar o ritmo de treino físico, que ele tinha ajeitado os horários, tinha começado com os meninos a fazer, né? O 15 anos começando a academia com a gente lá. Então, é uma fase bem importante, né? E ele fica realmente sobrecarregado, né?
talvez se tivesse um para... Esse é um dos desafios da base aí, já falando, né, do que é ser um treinador de base. Talvez a gente tivesse um por modalidade, assim, nossa, ajudaria a gente demais, já descentralizaria tudo, assim, né, e ficaria mais por conta da gente. Um fisioterapeuta também, que é um fisioterapeuta geral, né, então sobrecarrega também, às vezes fazer um trabalho preventivo com os meninos, de lesão e tudo mais, fica muito de uma pessoa só. Cada um deles tem um estagiário, e por coincidência estava no período de transição dos estagiários, então assim estava mais sobrecarregado ainda, o estagiário formou saindo, a menina da FIS, logo que entrou a pandemia, começou o primeiro mês online, ela saiu, a estagiária, então assim, ficou bem sobrecarregado, né? E no mais de comissão técnica é isso, a gente não tem psicóloga lá no clube, não tem nutricionista, né? A gente procura algumas ações, igual eu fiz na pandemia, aí uma palestra com nutricionista, a gente teve alguns estagiários de psicologia que faziam estágio voluntário por conta da faculdade, procurou, eles tinham que fazer algo do esporte, fazer alguma coisa específica com uma categoria só, ou duas no máximo ali, dependendo da proatividade estagiária, intervia mais, outros menos, então variava muito, tinha semestre que não tinha, então não é uma coisa do clube, né, que a gente pode contar mesmo. Em relação a treinadores, somos eu, supervisor, treinador, tem um treinador, eu fico com 2 categorias, o outro treinador com 2, e o auxiliar, que acaba ficando com uma, com a minha supervisão, digamos assim, né, no 12 anos, e ajudando ali todo mundo. E a gente tem um estagiário também, esqueci disso. A gente tem um estagiário do basquete agora, que é uma coisa recente, né? A gente tinha um estagiário da preparação física, na verdade, que ajudava a gente. Agora a gente tem um do basquete, desde o meio do ano passado, mais ou menos, que ajuda bastante a gente também. Né? Então, o estagiário ajuda. É bom para ele e bom para nós, na verdade, né? Sim, né, o estagiário salva. Salvada bem grande. Esse ano eu tenho aprendido, assim, nos últimos anos, eu sempre praticamente trabalhei sozinho, né? Eu tinha o Manuel, que era o treinador da categoria do Sub-17, e eu era do Sub-16, mas os horários nossos de treino coincidiam. Então a gente não conseguia um estar no treino do outro. A gente só conseguia trabalhar junto nos dias de jogos. Então, às vezes ele não conhecia 100% o meu atleta, não sabia como tinha sido a semana, etc. Então, era um trabalho muito mais centralizado. Então, eu fazia um trabalho de uma categoria, ele fazia o trabalho de outra categoria. E nesse ano, a gente conseguiu criar um esquema legal no clube. O Arthur, até lá da UFMG também, ele entrou no clube. E aí eu assumi o 16 e o 17, e ele entrou no 15 como meu assistente nas outras 2 categorias. E a gente tem conseguido trabalhar muito bem, e a Evelyn tem sido a nossa preparadora física. E para mim está sendo um desafio muito grande, assim, mesmo com a questão de pandemia e tal, mas a gente tem feito trabalhos online e dividir esse trabalho está sendo um desafio muito grande, porque eu estava acostumado a sempre eu tomar todas as decisões sozinho. Não, é assim, eu acho que tem que ser assim, então vai ser assim. E agora eu estou tendo que discutir algumas coisas, de ver opiniões diferentes e ter que discutir para achar uma solução. Então, esse trabalho de comissão técnica é muito diferente do trabalho de trabalhar sozinho, né? E ajuda demais ter a comissão técnica. Assim, a diferença é gigantesca, gigantesca. Isso é muito bom, muito bom. Eu estava sentindo isso com o Renan, porque eu fazia uma particularidade ano passado que eu tive técnico da categoria sub-16, sub-16 sub-12, fiquei nas 2 pontas, e o 16 a gente jogou 17 anos também. A gente jogou 2 categorias com a mesma equipe. E ainda tive o escolar, com a parceria com o Padre Machado, e a gente avançou até o brasileiro. Então, eu, Rafael, como treinador, eu tive 77 jogos no ano passado. Só eu. Então, assim, eu tive 77 jogos. Então, assim, toda semana, praticamente, eu tinha 2 jogos. Toda semana. Então, eu dava treino pro 12, aí no dia seguinte eu tinha jogo do 16, eu não ia conseguir dar o treino do 12 de novo, e quem me ajudava no estagiário, às vezes ele não tinha me acompanhado no dia, porque ele estava no dia anterior, ele não tinha visto minha semana, igual você falou. Né? E acontecia demais, e aí o 16, o 17 anos jogou muito, eu tive viagem, e aí ficava uma semana fora, aquela loucura, viajei com o escolar 2 vezes, foi uma loucura. E aí não tinha essa sequência, igual você falou, da comissão, porque a gente ficava muito sobrecarregado.
né? Os outros treinadores também tinham as funções deles, não tinha como eles me acompanharem. O auxiliar tinha a equipe dele. Né? Ano passado eu não era supervisor, eu era o técnico, o auxiliar que virou o técnico, todo mundo subiu, né, com a saída do supervisor. Então, é assim, a gente não conseguia acompanhar um outro. Os horários dos treinos são muito parecidos por questões de horário de quadro, horário dos meninos, né? Então, assim, a gente não consegue variar tanto para estar todo mundo junto na quadra. E aí, esse ano, antes da pandemia, eu já tinha pensado nisso. Falei, pô, o Renan tá acompanhando meus treinos praticamente todo dia aqui. Quando eu precisar sair, que eu tiver jogos do 15 anos, se eu tiver algum jogo escolar, ele vai conseguir dar uma sequência no meu trabalho muito mais tranquilo. Né? Às vezes dá uma opinião, igual você falou, importante. Ele, ô, Rafa, o que você acha disso? O que você acha disso? Né? Não, Rafa, tranquilo. Renan, dá meu treino amanhã, dá sequência nisso que você viu ontem, anteontem. E acho que assim ia ser muito mais fácil, né? Isso é muito bom quando a gente consegue fazer. Que esse ano eu senti que ia conseguir. A pandemia interrompeu, mas assim, se conseguir trabalhar dessa forma, pelo menos, né? Quem vai te substituir quando você não tiver ali por algum motivo, acompanhar o seu treino uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na semana, é muito bom. Você ter alguém do seu lado é muito bom. Né? Às vezes eu ia para jogo sozinho, porque eu tinha uma demanda muito grande. Eu ficava sentado no banco sozinho. Né? Não tinha uma opinião ali. Às vezes eu ficava puto, tinha que me segurar, às vezes ali, pô, vou sair. Se eu sair do jogo, não tem ninguém para ficar aqui. Né? Então, assim, é complicado, é barro. Né? Até viagem, eu fui, ano passado fui eu estagiário, então assim, mas foi bom. Ele me ajudou demais, não dá para negar. Mas, eu já viajei sozinho, velho. Viajar sozinho. Viajar sozinho não dá. Não dá. Eu viajei no escolar sozinho, só acho que os meninos são mais velhos, mas é puxado, é puxado. Então, assim, essa questão de ter uma comissão técnica é muito boa. É muito importante, né? De ter um preparador físico, por exemplo, faz muita diferença hoje para os meninos, né? Preparação física é fundamental. O clube tem crescido nisso, né? De estrutura também, lá da academia, melhoras de material. Então, assim, isso é importantíssimo para a gente, né? Como treinador de base, ter um suporte também com a gente. É fundamental para mim, assim. É uma das dificuldades, mas é algo que hoje, se você não tiver, você está atrás. Sim, sim. Eu queria puxar um ponto que você falou lá no início da conversa. Você falou sobre a diferença da visão nossa de treinador em relação à categoria de base e a visão do clube. Eu já imagino qual que é a sua visão, mas eu queria te perguntar, categoria de base é para ganhar campeonato ou é para formar atleta? Claro que é para formar atleta, né? E não dá para ser, eu falo isso também, e não dá para ser hipócrita, eu tenho certeza que você também quer ganhar. Né? A gente entra lá com os meninos com objetivo para ganhar. Se você faz um trabalho de formação bem feito, com certeza o resultado vem casado às vezes ali. Ele não é obrigatório, nem sempre ele vai acontecer por N motivos que vem e de uma construção ao longo dos anos, de experiência que os meninos têm, de formação do seu grupo, característica dos atletas e tudo mais. Aí você faz um ótimo trabalho de formação, não tem resultado e você sai satisfeito, né? E às vezes você faz um ótimo trabalho de formação e tem o resultado, e é ótimo, e aí casa por esses motivos que aconteceram, né, que vem de antes, né? Eu tive um grupo extremamente vencedor aí, logo quando eu entrei no clube, foi um campeão mineiro, metropolitano, sul-americano, ganhamos praticamente tudo. Ficamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que foi algo que o Marquês nunca tinha conseguido, né? E, assim, foi fantástico. Trabalho de formação, menino hoje tendo primeira chance em profissional, menino seleção brasileira, menino jogando na Argentina, menino jogando até hoje, com 18, 19 anos. Então, assim, ótimo trabalho, fantástico. E ano passado tinha um grupo que era um grupo que não estava no mesmo nível técnico, no mesmo nível tático, e a gente fez um trabalho de formação com os meninos muito legal ano passado, que não veio tanto resultado de título, de campeonato, mas conseguimos coisas que não tinham conseguido, né? De ganhar alguns joguinhos, de final do ano os meninos saindo para jogar em outros clubes, que ninguém acreditava que talvez fosse menino para clube grande, igual o Flamengo, né? Menino saindo para o Paraná. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito. Né? Não sei, em relação aos diretores, o que eles acham. Às vezes, para os caras é muito importante ganhar, né? Ano passado eu passei um ano com menos cobrança, talvez porque tinha menos expectativa também, eu já deixei isso claro. E nos outros 2 anos, que às vezes eu ganhei muito, mas tomei muita porrada também, né? Porque a expectativa era grande, os caras às vezes não entendem, né? A questão do trabalho de formação, e nem só isso, né? De entender que também tem outros clubes que fazem trabalhos sensacionais, muito mais complexo e completo do que o nosso, com os maiores, com mais recursos, com atletas de fora,
atleta morando em República que tem de seleção brasileira, atleta selecionado, tudo com categoria profissional, categoria sub-19, que vem né, com os meninos que consegue atrair meninos que são de ponta da categoria. Isso é difícil de você competir às vezes, né? Então, assim, é tentar vender o trabalho de uma forma que você explique isso para os caras e deixe um pouco mais claro, ó, formação é importante, lá na frente a gente vai colher o resultado, vai trazer o resultado para o público quando o menino estiver na seleção brasileira, igual aconteceu ano passado, né? Atleta, ó, o menino vai chegar no profissional, menino saiu do Mackenzie, foi para um clube top aí do Brasil, igual o Flamengo, aconteceu ano passado. Então, assim, tem que ter paciência, mas às vezes é difícil, né? A gente escuta muita coisa, tem que engolir muita coisa. Esse, digamos assim, que é o ponto, para mim, foi mais difícil. No começo lá, que foi quando eu entrei em 2017, foi realmente competição, foi um choque, o maior choque que eu tive, ganhando no final do ano, e a porrada em cima, campeão metropolitano, campeão estadual, deu uma folga. O ano seguinte, pauleira pior do que veio, eu fiquei com gastrite, perdi 15 quilos, e foi foda depois. Agora eu tô mais tranquilo em relação a essas coisas, eu comecei a me acostumar um pouco mais, né? Voltei a engordar. Meus 15 quilos foi bom. Mas assim, agora eu falo que eu tô um pouco mais acostumado com isso, mas isso aí, a gente passa raiva. Às vezes eu chego aqui em casa querendo matar alguém de verdade, assim, puto, transtornado, falo, vou mexer nessa merda, os caras não entendem nada e tal, mas assim, tentar equilibrar um pouco mais, né? Aprender a lidar um pouco mais com a sua frustração e como trabalhar isso e passar isso para os caras, né? Querendo ou não, eles são chefe, eles que mandam, né? Eles têm uma paixão, às vezes, pelo clube. O Mackenzie é um clube pequeno, então todos os caras que estão ali, que são diretores, são os caras que são realmente apaixonados pelo clube, eles gostam do clube. Às vezes, para eles, vale muito mais a gente ganhar ali, o Mackenzie ser campeão, do que lá na frente ter um atleta que está na seleção brasileira, atleta virou profissional. Carinho, acostumado assim, mais ou menos. Então, melhorou um pouco, mas ainda passa muita raiva, é verdade. Mas esse para mim, é um dos pontos mais difíceis de ser treinador de categoria de base hoje, assim, é difícil, bem difícil. Eu ano passado, retrasado, conversando com um outro treinador, não vou falar de qual clube, isso dentro do vôlei, ele me contando que a diretoria do clube dele exigia resultado e assim, o campeonato estadual tem que estar entre os 3, senão nós vamos te mandar embora. Nossa, meu Deus do céu, velho. E aí ele estava justamente nessa briga de explicar para os caras, de convencer, é importante, eu sei que é importante o clube estar entre os primeiros para a visibilidade do clube, mas a prioridade tem que ser a formação. Existem outros trabalhos até com investimento, né, que não tem como comparar. Eu sempre falo, converso muito com o Arthur agora, que a gente está trabalhando junto, bom, cara, trabalho no Cruzeiro. Se você pegar o time adulto, é o time que é o projeto mais vencedor da história do vôlei brasileiro. Então é óbvio que todo mundo, quando eu chegar no ginásio, vai olhar para mim e vai esperar que eu ganhe o jogo. E isso, por um lado, é muito ruim, porque eu vou ter sempre a cobrança de ganhar. E às vezes eu não tenho uma geração que está pronta ainda para ganhar, ou eu estou preparando os caras para daqui a 3, 4 anos, quando eles chegarem lá no 21, os caras estarem prontos para conseguir subir para o adulto e tal. E ao mesmo tempo, eu tenho que ter responsabilidade de criar a mentalidade vencedora nos meninos, né? Eles têm que saber que eles estão que tem essa responsabilidade. Se eles quiserem chegar no adulto dentro do clube, eles vão ter essa pressão de ganhar quando estiver lá em cima. Então tem que conseguir equilibrar essas duas coisas. Nós estamos num trabalho de formação, mas saibam que a camisa que vocês estão usando, vocês vão ser cobrados em algum momento. Então, esse equilíbrio que é o segredo, né? Isso é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E às vezes isso que você falou é muito importante, de criar essa mentalidade vencedora, né? Porque quando começa a ganhar, os meninos pegam uma coisa assim, essa geração que foi vencedora foi uma coisa absurda. A gente deu 17 jogos seguidos, a gente não perdia, os meninos davam um jeito de ganhar, às vezes eu já estava assim, putz, agora nós vamos perder. No final do jogo, eles davam um jeito de ganhar, eles buscavam, e assim, era uma coisa incrível, que realmente eles tinham uma mentalidade vencedora, mas não porque só a gente trabalhou aquilo, né? Acho que ganhando, a gente vai conquistando isso. Eles vão ganhando essa confiança também dentro deles. Eles vão entendendo o que é ser um atleta, as coisas vão dando certo, nosso trabalho fica mais fácil. Já no passado, tive muita dificuldade com isso, que era uma geração que não estava pronta,
né? A gente ganhou alguns joguinhos, mas tinha muito jogo que a gente podia ter ganho, podia ter conseguido um resultado, às vezes, melhor para casar com esse negócio de formação, que a gente terminou o ano muito melhor que começou, e eu fiquei extremamente satisfeito com o que aconteceu. Mas a gente poderia ter uns resultados melhores, que era isso, de ter uma mentalidade vencedora, que eles não tinham uma mentalidade vencedora, né? Eles sentiam isso, eu sentia eles, putz, agora tomava ali, chegava um momento ruim do jogo, bom, vamos perder de novo. E eles aceitavam, a gente vai perder de novo. Né? É foda isso, a gente trabalhar esse fator psicológico também nos meninos é difícil, né? Eu acho que imagina você num clube grande, igual você falou, o Cruzeiro, a referência do vôlei do Cruzeiro é ganhar tudo. Né? Então, onde você chega com o vôlei, ó, base do Cruzeiro, não interessa se é base, né? O pessoal vai pensar, pô, o Cruzeiro veio para ganhar, vai vir um time tão forte quanto o profissional. A referência que eles devem ter em relação ao seu trabalho lá no Cruzeiro é essa, né? Isso é difícil, isso é complicado. Verdade. Bom, vamos avançar aqui do que a gente tinha pensado em conversar. No último final, aliás, 2 finais de semana atrás, a gente teve um curso internacional da Federação Mineira de Vôlei. Foi muito interessante. Tiveram várias discussões. Uma das discussões principais do curso assim, era sobre fazer trabalhos analíticos e trabalhos globais. E aí uma parte da galera defendendo com unhas e dentes que não devia ser feito nunca um trabalho analítico com os atletas, independente da idade, e outras pessoas entendendo que fazer só o trabalho global também seria prejudicial em alguns momentos para os atletas. Existe esse tipo de discussão no basquete também, de fazer, de ensinar pelo jogo, ensinar aproximando cada vez mais do jogo em si, e tem alguns caras que querem ainda repetir um gesto muito isolado. Como é que o basquete está pensando nisso? Tem demais, né? Acho que essa é uma discussão da nossa área, da educação física, do esporte. O pessoal discute muito isso. Eu vejo algumas pessoas acham que o analítico é crime, praticamente, né? Eu acho que a gente tem que ser mais, assim, nem extremo de um lado, nem extremo do outro. Eu acho que o analítico ele é importante em certos momentos, né? Acho que se você fizer uma carga totalmente analítica com um atleta iniciante, é prejudicial. Se você não fizer, também é prejudicial, né? Eu falo, como é que você vai se alguém me convencer que um atleta vai ter um gesto de arremesso, de bandeja, que são movimentos totalmente complexos, antinaturais, né, em relação ao que a gente faz como movimentos do dia a dia, vai me convencer que só jogando ele vai aprender isso, eu praticamente não vi. Não acho que seja possível. Ele tem que ter uma carga de analítica em algum momento, uma parte para ajustar, para entender o movimento, para experimentar o movimento técnico, para ele entender e aprender, e aí aplicar no jogo. Eu acho que tem que aproximar cada vez mais disso, mas eu particularmente, eu acho que não dá para fazer sem o analítico. Né? Não dá para ser mais também o que era alguns anos atrás, vários anos atrás, que chegava lá, a gente vamos treinar drible hoje. Aí você põe o menino para ficar quicando a bola de um lado para o outro da quadra. Cada um com sua bola lá, quica para lá, quica para cá, agora trocando de mão, agora entre as pernas. Isso não dá mais. Isso já deu para ver que tem coisa que o menino vai aprender mais. Né? Então, o basquete tem caminhado muito para o lado da neurociência. Acho que o Nandes trouxe isso. Não sei se você sabe quem que é, ele era do Minas aqui. Sei. Está lá no Tajés e tal. Então, trouxe umas coisas muito novas que acabou influenciando muita gente estudando isso em relação à neurociência, pedagogia do esporte. E tem sido muito frequente no basquete essa discussão em relação à tomada de decisão, né? Que é essa questão que vai um pouco para o lado global, dos sinais relevantes, entender o que aproximar do jogo, da realidade do jogo, fazer o atleta trabalhar, ativar o cérebro do atleta antes de fazer, e não simplesmente ele repetir de forma analítica ali para aprender. Então tem essa discussão sim, para mim, acho que a gente tem que equilibrar os dois. Ele tem que fazer um pouco de analítica, ele tem que aprender jogando também, tem que jogar, tem que criar estratégia, até para motivar. Eu acho que os meninos de hoje em dia, que a gente fala, os meninos de hoje em dia, às vezes não fica, a gente tem que ir atrás, tem que fidelizar esse atleta, e às vezes um pouco a culpa é nossa também. A gente tem que voltar para a gente também, não pode só culpar, falar, pô, a culpa é do atleta, o meu treino é maravilhoso, mas meu treino realmente é maravilhoso. O meu treino realmente é motivante para esse atleta que vai competir com o joguinho lá, que ele dá tiro em todo mundo, que ele joga, ou ele pega lá o Messi, o Cristiano Ronaldo, faz 30 gols, pega os caras do basquete lá da NBA e joga, e é maravilhoso, muito mais legal.
ele treinar, ele ser atleta, o meu treino realmente traz uma motivação para ele que o videogame traz, um estímulo que isso traz, né? Então, assim, eu tenho que ter essa coisa também, porque não dá mais para falar, gente, driblar de um lado para o outro, vai fazer 100 arremessos agora. Isso não é motivante, o menino vai sair de saco cheio lá e não vai voltar, né? Igual você pegar lá, gente, vamos lá, dá 50 saques seguidos aí, vamos lá, fica sacando, meia hora sacando. Isso não é motivante. Isso não vai fidelizar o atleta não vai aprender. Né? Já tem estudos que mostram que ele não vai aprender o quanto ele poderia aprender de outra forma. Então, acho que a gente tem que equilibrar os dois. Eu acho que, para finalizar, o analítico é muito importante, principalmente para aprender o gesto, para entender o movimento, e aí você evoluindo e colocando no global. Acho que ele não precisa estar 100%. Pô, o cara arremessa perfeito, ele é o Stephen Curry, agora ele pode jogar. Não é assim. Mas também não é assim, ele não sabe nada, ele chegou lá, principalmente os meninos chegam cada vez pior, né? Os meninos chegam lá, às vezes ele não sabe nem correr. Como é que eu vou deixar ele jogar se ele não sabe nem correr? Quem dirá arremessar uma bola na cesta do jeito certo. Se deixar dar a bola na mão dele, ele vai tacar a bola para cima. Ele não vai acertar arremesso nunca. Então ele não vai aprender a arremessar nunca, ele vai aprender a fazer uma bandeja nunca. Então acho que a gente tem que fazer os contrapontos e tentar estratégias que o analítico fique menos analítico, né? Que ele tenha um pouco de tomar de decisão nesse exercício, que ele trabalhe alguma outra coisa aliado, um exercício combinado, né? Que ele trabalhe o drible, um joguinho, principalmente nas categorias iniciais, com meninos novinhos, algum jogo que você, sei lá, um pegador, uma coisa básica, uma coisa boa. Um pegador, ele está treinando drible, mas ele não sabe, né? Então, assim, um joguinho de arremesso, uma coisa competitiva, tirar um pouco de fila, assim, essas coisas, algumas estratégias para o analítico ficar menos chato e menos analítico, digamos assim, se tem um menos analítico, né? Não, mas é tentar aproximar sempre do jogo, né? Você falou uma coisa aí que é muito legal, às vezes a gente fala assim, putz, criei um exercício, que esse exercício é foda. Esse aqui nossa, esse é o melhor exercício que eu já vi no vôlei. Aí, ou no basquete pra você. Aí quando você põe na quadra lá, tá dando tudo errado. E aí a nossa tendência é começar a dar esporro nos caras. Pô, é isso mesmo. Eles não estão querendo, não sei o que. Ao invés da gente falar, não, no meu treino que tá errado. Às vezes eu fiz cagada, a cabeça ia funcionar de uma forma, e na verdade funciona de uma forma completamente diferente. Eu não atingi meu objetivo e eu coloco a culpa nos meninos, né? Ao invés de trazer para mim e falar, eu sou responsável por fazer o treino funcionar, eu tenho que me colocar nessa equação aí também, senão. Exatamente. Às vezes os meninos não estão prontos para a complexidade do exercício, falam, não, vou fazer exercício, é maravilhoso. Às vezes você pesquisou ali, você viu na internet, não, que negócio, nossa, sensacional, vou fazer, quero falar, você viu num curso, né? Não, vamos fazer e tal, aí você chega e dá tudo errado, você fica putinho os meninos. Só que, na verdade, os meninos não estão nem prontos para fazer exercício dessa complexidade. Às vezes eles entenderam, às vezes é a primeira vez que eles estão fazendo. Realmente vai ser uma bosta, vai ser ruim. Só que às vezes você vai fazer de novo, e eles vão melhorando, eles vão entendendo o que é o exercício, é um processo de adaptação. E aí, às vezes, vai conseguir atingir o objetivo depois de algum tempo, né? Dentro desse exercício. Às vezes, na primeira vez, vai dar errado mesmo. Né? A coisa normal é que, às vezes, a gente não pensa. Às vezes, até pela sobrecarga de coisas que a gente... fatores que a gente falou aí da dificuldade de ser técnico de base, né? Às vezes, chega... Uma coisa que é difícil também, a gente não falou aí, às vezes, o seu treino é a última coisa que você vai fazer no seu dia, né? Você vai fechar o dia dando treino, que era o momento que você tinha que estar mais focado, mais descansado, melhor do seu dia. Às vezes é a hora que você está mais cansado, mais estressado e é uma bosta. Né? Quantas vezes já aconteceu isso? Já passei em reunião enchendo o saco, tive que fazer plano de treino, relatório, porrada de coisa. Aí tive que resolver problema de menino na escola, na república, não sei o quê. Aí cheguei para dar o treino, já estava esgotado, saco cheio, cansado, nervoso. E aí você acaba descontando os meninos que, na verdade, você tinha que ir ali, opa, deu errado, peraí, vamos voltar um passo. Opa, peraí, o que aconteceu de errado? Gente, o que vocês não estão entendendo? Vamos tentar de uma outra forma. E às vezes você está tão, né, por aqui já que você não consegue fazer isso. Né? E aí realmente vai no dia que você falou. A gente começa a dar esporro e na verdade não tinha nem que dar. Se for o caso, né? Se não for moleza, que às vezes é moleza dos moleques também, claro, acontece também. Né? Mas se for tipo assim, uma coisa que realmente os meninos não estão entendendo, lógico, acontece demais, né? Mas assim, se for realmente que os meninos não estão entendendo, uma coisa que a culpa realmente é nossa, a culpa é minha, eu tenho que tentar entender o que eu estou fazendo de errado e tentar melhorar. Né? Tentar para que aquilo funcione, que a gente atinja o objetivo com os meninos. Sim. A gente estava falando aí eu falei sobre o curso que a gente fez lá na Federação Mineira,
encontro que a gente teve. Você falou aí sobre ver outros treinos, conversar com outros treinadores e tal. Como que é dentro do basquete essa troca entre os próprios treinadores, troca de experiências, de informações, de cursos, etc. Estou perguntando pelo seguinte: a gente dentro do vôlei, uma grande discussão que surgiu agora nesse período de quarentena, inclusive o canal A Beira da Quadra surgiu por isso, é que a gente trocava pouquíssima informação. Tipo, eu sei isso, então fica para mim e os outros caras se viram. E a gente sentia muita falta de ter oportunidade de conversar com outros treinadores. E isso tem melhorado muito dentro do vôlei. O A Beira da Quadra contribuiu um pouquinho para isso, mas houve um movimento assim de muita gente dentro do Brasil de querer trocar experiências mesmo em prol do crescimento do esporte. O que para mim é o ideal, assim. A gente devia compartilhar tudo o tempo inteiro. Como é que é dentro do basquete? Então, o basquete começou a crescer muito de uns anos para cá. Até antes da pandemia, melhorou essa relação quando os treinadores começaram a enxergar isso. Principalmente, começou com uma iniciativa, um grupo de WhatsApp nacional, um cara do Rio, para discutir informações relevantes do basquete e tal. E um cara aqui de Minas Gerais, o Jefferson, do ginástica, ele teve a iniciativa de fazer um aqui de Minas, com os treinadores de Minas. E isso cresceu de uma forma que virou curso, né? Tem encontros de treinadores, concursos, já aconteceu 4 vezes, e isso é muito legal. Aí tá os treinadores todos juntos lá, né? Aprendendo, discutindo, a galera troca informação, tem um palestrante sempre, né, qualificado. Esse último que teve agora, desse encontro, foi sensacional. Antes da pandemia, foi com o Neto, que é treinador da seleção brasileira. Veio um cara do Uruguai, que foi treinador da seleção uruguai. Então, assim, foi um nível muito alto, foi muito bom. Né? Começou a melhorar essa questão. Eu acho que, assim, antes até de eu trabalhar como treinador, muitos treinadores falam disso, né? Que antes os caras pegavam informação, eles queriam até esconder. Pô, não vou mostrar isso que o meu time faz isso. Eu não quero que o cara faça, eu não quero que o cara aprenda, porque eu quero ganhar na base. Porque eu quero que o meu time seja campeão, não posso dividir isso com ele. Né? E aí, o grande exemplo assim, do basquete, as escolas, tirando os Estados Unidos, que é um caso à parte, né? As grandes escolas assim, do basquete, a escola argentina, a escola espanhola, os caras fazem isso. Os caras têm uma escola de treinadores que tem manual, que tem encontro anual, que tem encontro semestral, que eles reúnem lá 400 caras para discutir basquete, criar um manual de 12 anos, um de 13 anos, um de 15 anos, um de 17 anos, um de 19 anos, treinar seleções brasileiras e passar conhecimento para o cara que está lá na Patagônia, ou o cara que está lá no norte da Argentina, quase lá no Paraguai. Então, assim, isso é sensacional. E o Brasil a gente não tem ainda, né? O Brasil não tem uma associação. A gente está com uma associação de treinadores de basquete começando agora. A gente não tem mais a escola de treinador que tinha antes. Com a CBB acabou, não tem mais. Então, assim, essas iniciativas dos treinadores têm sido muito importantes. Com a pandemia foi absurdo, né? Que acho que todo mundo voltou ao momento. Peraí, o que a gente pode aproveitar para fazer nesse momento? Então, teve um monte de... Esse primeiro grupo, eles criaram Zoom Clínicas, né? Que foi através do Zoom. Aí, cada dia, 2 vezes por semana, era um cara falando, um monte de curso, um monte de coisa. Foi muito interessante o movimento. Na pandemia, acho que todo mundo conseguiu, no meio do esporte, assim, que eu vi, no vôlei eu fiquei sabendo também que teve, no basquete, né, que são os que eu estou mais próximo aí. Acho que o pessoal conseguiu entender esse momento da pandemia, aproveitar para criar essas coisas, né? Iniciativa de treinadores, gente aqui de BH, eu participei de um podcast que ainda não saiu, eu gravei para falar conteúdo realmente técnico do basquete, específico de um assunto. Eu falei com eles sobre pick and roll, então foi legal, a gente gravou, vai sair aí. Então, são iniciativas que a gente aprende. Até eu que estou participando, eu aprendi pra caramba, falando pro cara, pô, eu tive que estudar, me preocupar para falar alguma coisa interessante, não falar bobeira, que eu sei quem vai escutar sabe do assunto, né? E poder participar de clínica, eu acho que isso é fundamental. Acho que se o Brasil, no geral, do esporte, quiser realmente crescer, a gente tem que ter essas iniciativas, né? O último EDB eu não estava, a gente não joga EDB, mas eu acompanhei isso na internet. Os caras criaram um grupo de treinadores no campeonato, eu achei sensacional. O campeonato lá, EDB, tipo assim, é o top da base, né? Digamos assim. É o Sub-22, o último antes da adulta, onde estão os melhores caras, onde os meninos vão chegar no profissional. E os caras criaram ali no fim do dia, cada dia era um palestrante dos treinadores ali para falar sobre um assunto. Né? Então, assim, muito legal, muito...
É sensacional isso. São iniciativas que estão surgindo por conta dos treinadores. E uma coisa que eu acho eu acho que no vôlei deve ter começado a acontecer, no basquete começou a acontecer, a gente esperar menos que alguém faça e começar a fazer. O que você fez, o que o Jefferson fez, o que o cara lá do Rio fez. Não ficar esperando a federação fazer, não ficar esperando a confederação fazer, às vezes o diretor fazer, né? Movimentar todo mundo, os treinadores mesmo movimentarem e tentar ajudar, né? Não ficar colocando desculpa, ninguém fez um curso, ninguém ofereceu nada, ninguém fez. Então, assim, alguém fazer e continuar. E acho que com a pandemia isso foi muito bom, né? O ritmo, principalmente no início, ali estava ainda está tendo muita coisa, né? Mas o ritmo no início estava assim assustador até de coisa, assim, todo mundo live todo dia, um tema, outra coisa e tal, e vai amanhã tem uma, amanhã e hoje tem outra, aí tem mais um curso que vai ser não sei quantos dias. Isso é muito bom, acho que ia começar a entender que a gente tem as ferramentas, né? A internet, a gente não precisa de fazer um curso, tá todo mundo numa cidade que é longe, às vezes vai fazer um curso, tem que viajar lá para Porto Alegre para fazer um curso, por que não usar aqui na internet e a gente conseguir dessa forma, né, divulgar o conteúdo para muito mais gente, ter muito mais treinadores participando disso. Eu acho que o grande desafio, eu acho que a gente usou bem essa questão da pandemia. Acho que o grande desafio é a gente conseguir dar sequência para isso, né? A minha pretensão, assim, com a formação da beira da quadra, e agora expandindo além do vôlei, né? Querendo conhecer e entender um pouco mais a cabeça de treinadores de outros esportes e outras pessoas ligadas a outros esportes. Eu acho que se a gente... se algumas iniciativas continuarem, a tendência é que o esporte como um todo cresça. Você falou aí, são iniciativas individuais, mas beleza, pelo menos já temos iniciativas, né? Se a gente for ficar esperando sempre, aí é igual a gente falou lá da captação dos atletas. Se a gente for ficar esperando os atletas virem, nós vamos morrer sem atleta, nós vamos ficar sem equipe. E nós vamos ficar sem emprego. Né? Se a gente for ficar esperando alguém se mexer para a gente ter conhecimento, nós estamos ferrados também. Pô, vamos promover, então, que a gente promova os lugares para que o conhecimento se espalhe. Eu acho que é bem por aí, velho. Nós temos que lutar e fomentar esse tipo de coisa para todo mundo crescer junto, né? E dessas iniciativas surgem outras, né? Sim, o pessoal perguntou quando que sai o podcast que você participou lá. Henrique, eu não sei ainda, velho. O pessoal, quando eu gravei, eles falaram que tinha um monte na frente, eles tinham gravado alguns na frente. Eu não sei, eu posso procurar saber e depois eu te faço se quiser passar pro pessoal. Quem perguntou, eu não vi. Se quiser me perguntar, me procurar aí depois também. Quando sair, eu com certeza vou postar no Instagram e tal, tecnicamente falando aí do Rosso e do Macari. Deve estar para sair. Eles falaram que ia sair nesse mês de setembro ainda. Eu não sei a data certinho. Mas em relação a isso, são iniciativas individuais que motivam outras iniciativas, né? No começo, às vezes, era um cara. Às vezes, agora tem outro, tem outro, tem outro. E eu parabenizo você que está tendo essa iniciativa do canal, os caras que estão tendo, né? Eu estou participando de uma forma de absorver o conteúdo, mas quem está criando, quem está dispondo do tempo para criar, para ajudar outros treinadores, é sensacional. Acho que vocês estão de total parabéns. O Gerson lá, o que ele faz com o GDTB, de dar raça para acontecer, tem muita gente que ajuda, o próprio Rosso e o Macari que eu citei aí do podcast que eu participei, os caras lá na LDB que criaram, no momento que eles podiam estar indo pro hotel descansar, para amanhã tem jogo, eles não estão lá, depois do jogo, de um dia inteiro de jogos, fazendo concurso lá, que seja 1 hora, 2 horas, discutindo entre eles lá alguma coisa que é relevante, que vai acrescentar para todo mundo. Né? Às vezes o cara apresentando uma coisa, pô, lá no meu clube, a gente faz dessa forma, a gente trabalha dessa forma, a gente entende dessa forma, e isso é relevante para um cara, para dois, para todo mundo, e no outro dia outro cara, né? Acho que isso é sensacional. E realmente, depois da pandemia, continuar essas iniciativas vai ser muito importante. Eu acho que abrir os olhos de muita gente que a gente pode fazer pode ter essas iniciativas, né? A gente pode continuar com isso de alguma forma. Lógico que a frequência vai diminuir porque o trabalho presencial ele exige uma coisa diferente, né? Você não está em casa, não consegue ter esse acesso, mas em termos de organização, é possível de fazer, né? Uhum. Sim. Ó, nosso tempo deve estar acabando, não sei quanto tempo que tem, não. Vou fazer uma pergunta. A gente faz outro.
eu queria... Vamos ver se eu consigo fazer essa pergunta sem que fique muito difícil de você responder. Você consegue resumir como você pensa a sua filosofia de trabalho? Não de questões técnico-táticas, mas como que você pensa o esporte? Você conseguiria definir isso? É uma pergunta difícil, né? Igual você falou, mas assim, acho que eu tentaria resumir no sentido de formação, né? Eu acho que é a palavra-chave de tentar formar realmente os meninos, fazer bons atletas de basquete, né? E bons cidadãos, digamos assim, né? Eu acho que não é nem a palavra de cidadãos, mas de tentar ajudar, de tentar transformar um pouco a vida de alguns meninos, né? Que realmente precisam dessa oportunidade. O esporte realmente vai ser um transformador social, que realmente é, né? Para os meninos, de entender um pouco mais, de ter uma oportunidade, de ter uma educação melhor. Então, acho que esses são os dois pontos aí de filosofia, né? Eu gosto muito de trabalhar, indo um pouco mais específico, eu acho que eu gosto muito de trabalhar questões táticas com os meninos, eu acho que é muito importante, né? De falar, você gosta mais. Lógico que as duas coisas são importantes, né? Acho que dessa forma que você falar vai ficar parecendo até meio idiota. Eu prefiro a técnica do que a tática. Não tem como falar isso, né? Mas eu acho que as questões táticas são muito relevantes para os meninos, né? Eu gosto muito de trabalhar as questões táticas, de fazer eles entenderem algumas coisas que lá na frente vão ser muito importantes para eles, né? Em relação a entender o jogo, de entendimento do jogo, de execução de algumas ações, né? Que são fundamentais até para um adulto. Eu penso muito nisso na hora que eu vou montar ali meu modelo. O que eu vou fazer esse ano com a categoria sub-15? O que eu vou fazer esse ano com esses meninos em relação a essas coisas, né? Acho que a parte técnica a gente consegue ir montando até por experiência dos outros anos, de entender o que ele vai fazer para casar com essa parte tática, lógico, né? Se você, vou fazer isso, eles vão precisar de tais coisas, eles precisam disso para estar no ano seguinte, uma coisa. Mas em relação à parte tática, eu penso muito em relação a essas coisas. Tipo assim, pô, o que esse cara, o que o técnico, às vezes, do 17, que é quando os meninos vão sair do clube, o que ele vai esperar que esse atleta tenha em relação ao entendimento do jogo? O que ele tem em entendimento tático do jogo? O que ele conhece do jogo, ofensivo e defensivamente? Né? Num adulto, o que o técnico vai esperar? O que esse menino tem que saber? O que ele tem que chegar lá? Que ele tem que, pô, ele vai chegar lá e nunca viu? Ele não vai virar, né? Ele não vai virar. Ele vai chegar lá no adulto, vai ter a oportunidade, ele nunca viu, ele não sabe fazer, vai ser apresentado lá, os caras lá com 30 anos, com 20 anos de basquete de bagagem nas costas, vai engolir ele. Né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, sabe? De construir conteúdos que são blocos que vão sendo vão se encaixando, né? Vão formando esse atleta para ele chegar lá na frente com uma bagagem importante. Boa, boa. Bom, a última para a gente fechar, hein? O que você pensa de futuro? Eu tô falando de você mesmo, assim. Você é um cara que é apaixonado. É óbvio que todo mundo trabalha com base, tem que ser apaixonado, porque senão não trabalha, Senão não fica. Não fica. Mas você é o cara que é apaixonado com a base, que quer ficar na base mesmo, porque o seu tesão é desenvolver os meninos, ou você tem pretensão de dar saltos, de chegar trabalhar com a categoria adulta? Como é que você pensa no futuro? Então, Henrique, eu gosto muito da base, cara. Eu gosto muito de trabalhar com os meninos, eu acho que é mais puro do que o adulto, né? O adulto envolve muita coisa, dinheiro, ego dos caras, diretoria, cobrança de resultados. Eu não sei se eu teria essa maturidade para lidar com esse tipo de situação e vontade também de lidar com essa situação, sabe? De ver algumas coisas que acontecem no adulto, de ver caras extremamente profissionais e tanto no sentido de ética de trabalho, de conhecimento mesmo, chegar lá e os caras derrubarem o cara, tanto diretoria quanto atleta, e o cara não, sabe, não ter respeito. E às vezes pensar, pô, mas eu vou largar isso aqui que é tão bom, que a gente gosta, que eu gosto, para ir para lá e talvez passar por isso, mas talvez também pense, tipo assim, se chegar uma proposta, sabe? Tanto que vai mexer, né? Se chegar aí uma proposta de você, Henrique, você quer ser técnico de um time profissional, vai jogar Superliga? Rafael, você quer ser técnico de um time profissional, vai jogar NBB, vai jogar Liga Ouro? Claro que vai mexer com a gente, né? Claro que você vai pensar 30 vezes para falar um não.
E talvez você vai falar o sim porque você vai querer. A gente que trabalha com esporte, acho que a gente quer aceitar o desafio, a gente quer uma coisa maior, né? Mas eu penso para mim futuro, sei lá, trabalhar na base, às vezes chegar numa seleção brasileira de base, de, de ter um trabalho, sabe, reconhecido, ser um cara que formou bons atletas, assim. Isso para mim vale mais que, sei lá, ser campeão, chegar e ver, pô, cara, esse cara começou comigo, ele tá no adulto, comigo ele tá numa seleção brasileira de base, profissional, né? De ter tido bons atletas, meninos gostarem, lembrar, ô menino, pô, esse cara hoje é médico, ele foi meu atleta e ele tá aqui, ele lembra do time, ele tá junto com a gente. Eu acho que isso é muito, muito gratificante, né? Eu tenho 3 anos aí que eu tô no Mackenzie, que a gente não tem nem tanto tempo assim que eu tenho grupos de AJs, atletas, e para mim é muito gratificante quando os meninos voltam, eles visitam o clube, a gente relembra as coisas, conversa. Então, assim, isso para mim é muito bom. Eu gosto muito disso, eu acho que isso é a melhor coisa do nosso trabalho, é isso. Então, assim, eu me vejo muito na base, mais na base que no profissional, mas eu não consigo falar hoje, assim, ó, eu não aceitaria de forma alguma, porque eu acho que é uma coisa que mexe com qualquer técnico que esteja na base ali, né? Chegar uma coisa, você imaginar, você quer ser um técnico profissional, numa equipe profissional, um trabalho de alto nível, você, com certeza eu balançaria, acho que qualquer um balançaria, acho que é muito difícil principalmente a gente que é novo, está começando, acho que essa ambição é complicado a gente às vezes falar um não numa situação dessa. Eu penso assim que eu falo que eu prefiro a base, que eu queria ficar na base, mas uma proposta às vezes para trabalhar no profissional mexe, né? Com certeza ia ser difícil de falar um não. É. Cara, pô, eu gostei dessa sua última resposta aí, eu concordo eu penso muito parecido. Acho que a gente pensa muito parecido em muitas coisas, das conversas que a gente já Muitas teve, coisas. a gente já conseguiu perceber isso. Eu quero só te agradecer pela participação, velho. Acho que fica até um gostinho de quero mais aí pra gente marcar uma próxima mais pra frente, pra gente trocar mais ideias. Bora, com certeza. A nossa ideia é falar sobre esporte, prioritariamente o vôlei, mas vamos abraçando as outras modalidades também, vamos trocar ideia, vamos crescer juntos. Bora, ser bom Muito demais. obrigado. Valeu, eu que agradeço, né? No começo nem agradeci o convite, comecei me apresentando, esqueci de agradecer, acho que agradecer demais participar, a oportunidade muito legal, eu adoro participar dessas coisas, eu acho muito legal, quando me convidaram lá no podcast também, eu me pus à disposição, me põe à disposição se quiser fazer outros, com outro tema, a gente manda ver, fico muito feliz da lembrança, de poder participar, de poder estrear o quadro aí que você está lançando, né? Então, para mim foi muito gratificante, fico muito feliz. E é ótimo poder contar um pouco da minha experiência, poder tentar ajudar um pouquinho, né? Igual eu falei, eu estou sugando um monte de conteúdo dessa pandemia, não tive essas iniciativas de criar alguma coisa, mas quando eu puder participar de alguma coisa que alguém criou para poder contribuir, eu vou estar sempre à disposição. Isso aí, valeu demais, tamo junto. Galera do Valeu, basquete, Henrique, tamo junto. Galera do basquete, se quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva também para fortalecer aí, pra gente falar Entra lá, dá uma força, com mais galera, dá uma gente. força aí. Valeu, galera, tamo junto. Valeu Henrique, demais. tinha gente perguntando se ia ficar salvo, acho que era até uns meninos que é meu atleta, vai salvar aí, né? Vou deixar salvo aqui e vou colocar o formato de podcast também. Amanhã eu coloco no podcast lá, só procurar por A Beira da Quadra que vai estar lá. Boa. Valeu, Henrique, tamo junto, um abraço. Valeu, galera, até mais. Até, valeu.